A ideia aqui hoje é a gente bater um papo sobre inteligência artificial, é muito do que a gente faz no dia a dia. Tenho dois feras aqui ao meu lado para compartilhar um pouco do conteúdo, da trajetória, da jornada com vocês. Contando aqui um pouco, né, a ideia mais específica é a gente falar de IA generativa, como a IA generativa vai redefinindo a experiência principalmente para marcas premium, tá? Eu tô com dois grandes especialistas aqui que eu vou deixá-los se apresentar. Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Eu sou Head de Operações de Novos Clientes aqui, dentro da Fintalk. Então, toda a parte de implantação de novos clientes, quem toca hoje aqui é o time que eu faço parte, né? Não sou eu que toco, a gente faz tudo em conjunto, nós somos uma equipe. Tenho 13 anos de experiência em atendimento já, e hoje toco a parte de implantação aqui de novos projetos. Passar a bola aqui pro Edu. Maravilha, maravilha. Bom, gente, eu sou o Eduardo, faço parte aqui do time da Pag Brasil, estou à frente da área de parcerias aqui. Então é um desafio novo que eu assumi recentemente, até então eu ficava na área de growth, então trabalhava toda essa parte de crescimento, desenvolvimento e evolução ali com os clientes da base e novos clientes também. Tenho aí 10 anos de experiência e tenho um foco mais no comercial, então o craque aqui, especialista na parte técnica, é o Shunk, né? Então vamos ver, vou tentar agregar aqui de alguma forma, mais com a minha experiência e vivência do dia a dia, mas vai ser uma boa conversa. Então, perceberam que eu estou cercado de craques? A ideia é compartilhar um pouco do conteúdo com vocês. Aterrissando aqui um pouco, pessoal, no nosso desafio é falar de inteligência artificial conectada à marca premium. A gente sabe do quanto conteúdo existe de inteligência artificial hoje em dia, a gente sabe também o quanto tem muita espuma nessa história toda, mas a gente sabe que para as marcas aspiracionais, resolver essa experiência do usuário e se resolver a experiência de pagamento é um grande desafio, não só para a operação, mas também para as outras áreas. E a ideia é entender como vocês, na experiência de vocês, capturaram esse aprendizado. O que tem de potencial, né, e o que tem de conhecimento também adquirido para alinhar a tecnologia de IA, tá? Falando de IA generativa, mais especificamente, a gente sabe que ela tem tudo para ajudar a melhorar a experiência do cliente final, né? Ela pode ajudar a gente a criar jornada personalizada, ela pode ajudar a gente a transformar essa jornada em um processo mais fluido, né? E sobretudo, também ajudar no posicionamento da marca. Então, eu queria entender, assim, já na prática, aí vai aqui para os especialistas, o que vocês imaginam da diferença dessa automação conversacional e arquitetura de agentes? Falando de IA generativa, assim. Legal. Quando a gente olha um pouco para o passado, assim, só para vocês terem um pouco de noção, tá? A Fintalk existe mais ou menos uns 7 anos, 5 lançada ao mercado aí, tá? Então a gente existe um pouco antes do boom ali do ChatGPT ter sido lançado. Então a gente já trabalha com inteligência artificial há algum tempo, tá? E dado isso, a gente já trabalhava com inteligência artificial determinística, né? A gente fala muito agentes determinísticos. São aqueles agentes baseados em intenção e entidade, tá? Quando a gente fala na prática da diferença entre uma IA generativa e uma IA determinística, né? Qual que é a diferença? O determinístico, o antigo ali que a gente tinha, aquele botzinho de pergunta e resposta, você tinha que ter uma pessoa para poder fazer o treinamento de cada intenção e entidade que o seu cliente pode optar durante a pergunta que você está fazendo para ele, né? O que eu quero dizer com intenção e entidade? É literalmente qual ação ele quer tomar. Então eu vou ali num fluxo simples, tá, de pagamento e pergunto assim para o cliente, olha, você quer fazer o pagamento com cartão de crédito, você quer fazer um pagamento com cartão de crédito a prazo ou você quer fazer um Pix, por exemplo? Aí o cliente vai lá e responde assim, ao invés de clicar no botão Pix, vai lá e responde assim, eu quero pagar agora, né? A gente tem que conseguir interpretar que esse eu quero pagar agora, né, cadastrar isso numa intenção de que isso é uma intenção de pagamento via Pix, um pagamento instantâneo, né? Então, quando a gente olha para a diferença do generativo, é exatamente essa, né? Então, no modelo antigo, eu tinha que fazer uma série de treinamentos, preparar, entender qual poderia ser a ação do meu usuário para preparar aquele momento para receber ele. No generativo, não. Quando a gente fala dos modelos atuais, hoje, eles têm cerca, mais ou menos, aí de 100 bilhões de parâmetros de treinamento, tá? E isso dá para ele um conhecimento de mundo muito maior. Então, se o meu usuário falar assim, vou pagar agora com bufunfa, ele vai entender que bufunfa é dinheiro. Eu não preciso explicar para
inteligência artificial antiga, vamos assim dizer, que trabalhava com entidades, que bufunfa significa dinheiro. Então, ter esse conhecimento de mundo, ele quebra essa barreira de ter que ficar explicando tudo para um cenário específico ser tratado. Então, isso já é fenomenal, assim, com relação à escalabilidade e lançamento de projetos, né? Você consegue construir ali uma história que consegue interpretar de fato seu cliente. E eu acho que um outro ponto que é legal comentar aqui também, né, é sobre a arquitetura agêntica, né? Então, a gente estava ali num caminho de ter agente e agora a gente tem agentes, né? São agentes trabalhando em conjunto. Quando você tem agentes trabalhando em conjunto, eu não sei se todo mundo gosta de futebol, mas eu não gosto muito, mas vou tentar explicar usando futebol, porque eu acho que é mais fácil. A gente tem um time de futebol, né? Tem 11 pessoas ali tentando fazer a mesma coisa, que é ganhar o jogo. Pessoas jogando bola. Só que nós temos os atacantes, nós temos os meias e temos os defensores. Né? E cada um cumpre o seu papel. Né? Então, se eu colocar um defensor para atacar, ele vai conseguir atacar? Ele até consegue, mas ele é bom nisso, no que ele faz? Não é tanto. Então, quando você tem agentes especialistas em cada ponto, você consegue tratar o cliente com muita mais praticidade e muita mais flexibilidade, porque ele é um especialista naquele assunto. Então, hoje, numa arquitetura agêntica, a gente consegue ter um agente de negociação, um agente de fechamento de carrinho, um agente que vai fazer uma recuperação, vai atender um cliente atritado, por exemplo. Pô, um cliente atritado reclamou uma vez, a segunda vez, eu vou deixar ele reclamar? Não. Eu passo ele para um humano, tá tudo bem, eu não quero que isso vire um problema jurídico para nossa empresa. E tem muita experiência hoje que chamam de IA e conversacional. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por esse tipo de experiência, que é receber aquela recuperação de carrinho, aquela mensagem no WhatsApp, e aí vem 2 ou 3 opções para tu selecionar, mas nenhuma delas, na verdade, é do teu contexto real daquele momento. Ou seja, recuperação de carrinho. Tu abandonou o carrinho, às vezes, por um motivo de esqueci de colocar um produto. E fechei a aba lá, não estava no momento, depois eu volto, e tu acabou recebendo ali a mensagem no WhatsApp finalize sua compra aqui ou pague com Pix. Mas nenhuma dessas situações se adequa ao teu momento atual, né? E aí tu tenta falar, eu queria adicionar tal produto. Aí ele fala, não entendi, selecione uma das opções acima. E aí tu fica, né, não me atende, tu acaba gerando um atrito maior, aí tu às vezes até clica no link, é redirecionado, cai num checkout, tem que preencher todas as informações de novo. Então isso vai na linha de automação, né? Isso aí não tem nada de inteligente, nem de IA, a gente não entende o contexto, não entende o momento, e tem muita importância nisso também, de tu trazer esse espaço pro cliente falar, se abrir, conseguir mandar um áudio, conseguir explicar a situação dele, e tu consegue ter isso gravado num banco de dados, ter uma base, tu consegue entender muito melhor o momento, o que levou a chegar ele a talvez abandonar o carrinho, quais são as dúvidas dele, e melhorar todo o teu processo anterior a esse momento, e aí tu começa a conseguir até evitar o abandono de alguns carrinhos, né, ou a melhora do processo de venda, enfim, tem um grande impacto, né. E quando a gente fala de erro de pagamento e fechamento de jornada, né, a gente sabe que esse cara perde, a marca, via de regra, pede não apenas conversão. Ela pede desejo, aspiracionalidade, percepção de valor desse cliente final. Como é que a IA ajuda, ou pode ajudar a endereçar isso? Hoje, tá? Vamos falar sobre jornada de checkout aqui, tá? Se forem no Google agora e digitarem assim, qual o percentual de carrinhos abandonados em 2016? 2026, desculpa. Vocês vão ver ali que o percentual ele gira em torno, você vai ver pesquisa que vai falar 75, algumas vão falar 80, e assim vai. A gente tem alguns parceiros estratégicos aqui que trabalham com varejo enorme aqui, tá? E quando a gente foi olhar no detalhe isso de fato, gira em torno de carrinhos fechados 5%. É muito baixo. Oportunidade muito grande de você poder aproveitar, né? E grande parte desse problema está no checkout, está na jornada de fechamento de uma compra do usuário, né? E aí, pegando um pouco sobre isso, né, a gente vê que o problema, ele não é um problema geral, né? Você está falando de 80%, 95% só fecha um carrinho, isso é um problema geral, né? Queria abrir um pouco pro Edu aqui falar, para depois trazer um exemplo meu aqui do Nubank, que eu gosto de tratar. Com certeza. A gente entende que checkout hoje é um dos principais, ou se não o principal gargalo de qualquer tipo de e-commerce. E por que isso? A gente tem todo um trabalho, tem todo um investimento em marketing, em desenvolvimento de site, imagem, enfim, infinitos tipos de trabalhos e investimentos para a gente conseguir atrair o cliente para dentro do site, ele escolher o produto dele, adicionar o produto no carrinho. Fora todo esse processo de decisão que está influenciando ele tomar aquela decisão de colocar aquele produto específico no carrinho, e aí ele chega no checkout,
e aí vai ser o momento que ou ele conclui a compra ou ele desiste da compra. Né? E se ele acaba desistindo da compra, tu não só perdeu o valor ali daquela venda, né? O teu ticket médio, enfim. Tu perdeu todo o custo de aquisição do cliente, tu teve todo esse investimento e saiu pelo ralo. Então, às vezes, isso também não é contabilizado. Né? E aí a gente chega, mas por quê? Por que ele abandona ali no checkout? Né? Qual é o atrito ali? Né? Dá para levantar 3 principais pontos, né? A complexidade de preenchimento de informação. Então, às vezes, não tem o autocomplete de CEP. Ele coloca o CEP, não puxa o endereço sozinho. Aí ele tem que digitar toda a rua, número, nananana. Tem toda a parte de preenchimento de dados de cartão, às vezes as informações são muito extensas, ou ele chega lá e aí, pediu para criar conta. Então aí ele tem que preencher um monte de informação para conseguir criar conta, para daí cair no checkout, para daí ter que preencher um monte de informação de novo, porque não puxou da criação da conta. Então são atritos. E aí a gente tem também uma das outras principais causas, se não a principal dessas 3 que eu estou trazendo para vocês, é a parte de custos escondidos. Então ele chega lá tem o frete, não é grátis, e é um valor alto o frete. Achei que ia ser uns R$10, é R$60 o frete. Então, já estou pagando aqui, sei lá, R$400 no produto, R$60 de frete, mais de 10%, e aí tu já começa esse questionamento, ou tu chega lá e é um ticket médio alto. Eu quero parcelar, mas aí abre lá, 3 vezes de parcelamento, aí já não é muito a realidade, e aí tu acaba desistindo. Então são esses 3 principais motivos que a gente identifica, né, no dia a dia que acabam afetando muito essa experiência, né? Legal falar assim, né? Vamos pensar um pouco sobre formulário. Um checkout é um formulário, né? Quantos formulários vocês já deixaram de fazer na hora porque pedia a data de expedição do RG? Né? Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Então, quando você cria complexidade dentro de uma jornada e você tira o cara dali, e esse cara nunca mais volta, você perdeu ele pro seu concorrente, já foi. Um exemplo legal que eu gosto de citar é que, assim, tem várias vezes na nossa vida que a gente compra alguma coisa muito legal, que pra gente é muito legal, é incrível, paga lá um valor que a gente acha que é legal. Chega no trabalho, mostra isso pro seu colega e fala, nossa, olha que legal isso aqui, comprei e tal. Aí seu colega olha e fala, mas quanto que você pagou isso aqui? Aí você fala, não, eu paguei uns 230. Tudo isso você pagou, aí seu colega vai, mostra pra você um outro site incrível, rápido, melhor, com uma coisa melhor do que você comprou e mais barato. Então, assim, se você perde a jornada de compra de um usuário, você está sujeito a ser influenciado pelo colega. E qual é o impacto que seu colega tem em você, né? Tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar. Eu não sou uma pessoa que adquire muitas coisas, tá? Na vida, assim, não sou uma pessoa muito materialista, né? Quando eu morava sozinho, por exemplo, era só a cama, não tinha nem sofá, sabe? Molecão, né? Vamos assim dizer. Tinha nada, né? Tinha nada, né? E aí, o que acontecia? Que aconteceu? Um dia eu fui na casa dos meus pais, fui usar o banheiro, e tinha como se fosse uma bisnaguinha de sabonete, que quando você aperta ela, ao invés de sair o sabonete, saía espuma. E eu lavei minha mão, achei incrível, né? Lavei minha mão ali, a espuma saiu pronta. Achei incrível e tal. Aí cheguei no meu pai e falei, pai, o que é isso aqui? Ele, você gostou? Eu adorei, achei incrível. Ele, então, o Leonan, meu irmão, foi na casa da Thaís, chegou lá, foi lavar a mão dele e viu esse negocinho, comentou comigo. Aí a gente foi lá na Dais e comprou. Eu nunca tive nenhum negocinho de apertar a espuma e comprar. Eu cheguei em casa, no dia seguinte eu fui na Daiso e comprei o mesmo aparelhinho de apertar e sair a espuminha na mão do sabonete. Devo ter usado umas 3 vezes na vida. Só que se eu tivesse sido influenciado, vamos assim dizer, né? Se tivesse tido uma quebra, por exemplo, por alguém que é próximo a mim, minha experiência já ia acabar, entendeu? Se alguém perguntou hoje pra mim, eu falo, eu comprei na Daiso, foi esse lugar aqui, é R$14. E várias outras pessoas, depois que eu comprei, minha namorada comprou, a mãe da minha namorada comprou. Então, o poder de influência que a gente tem de uma pessoa próxima é muito alto. Então, assim, você perder o seu usuário na jornada, você vai estar sujeito a ele ter o seu concorrente apitando no Instagram dele, ele ter o seu concorrente apitando no telefone dele, no WhatsApp, no TikTok, que a compra do TikTok é num clique só. TikTok Shop ali, você vai lá e clica num clipe. Então é muito grande, a concorrência é muito alta nisso. Exatamente, e aí a gente consegue empregar diversas soluções também, né? Que a gente até estava falando antes, né? A própria questão de carteiras digitais. É uma coisa que facilita, reduz o atrito exponencialmente. A questão de adesão hoje de usuários de Apple Pay, por exemplo, a gente tem vários cases aqui de clientes nossos que aí 20% das transações que ocorrem em cartão de crédito são via Apple Pay. Então é uma representatividade imensa. Tu chega no checkout, Face ID, compra tá feita. Não preciso digitar, copiar código de
CVV, essas coisas e tudo mais. Então tem muita coisa que a gente consegue explorar para reduzir a fricção, garantir que a gente consiga trabalhar essa compra, né, essa venda por impulso, aproveitar todo esse momento, né? Boa, Edu. Quando vocês estavam falando aí de reduzir fricção, melhorar a jornada, eu lembrei de um caso emblemático aqui, tá inclusive expondo na feira, e não é só porque é meu cliente, mas tem que puxar a sardinha, que é CRM Bônus. CRM Bônus está com uma solução no ar chamado Presentear, onde o Marcos Mion, a Luciano Huck, Neymar, tem vários expoentes aí divulgando esse produto. E eu tô sabendo que o pessoal da Fintalk aí tá endereçando algumas soluções lá, mas trazendo um pouco, queria que você compartilhasse essa jornada de presentear. Como é que você acha que a IA pode ajudar a melhorar esse contexto, antecipar a intenção de compra, a otimizar a jornada como um todo, sabe? Legal. Para trazer um pouco de contexto para vocês, tá? Explicar um pouco o que é o Presentear. Inclusive, CRM Bônus está com o stand ali também, depois são parceiros nossos, convido vocês a conhecer eles também. O que é o Presentear, tá? A CRM Bônus criou em conjunto com a gente, então a gente faz toda a parte de tecnologia, tá, do Presentear. Construiu um agente no WhatsApp, que você insere um contato seu, nós descobrimos qual é a data de aniversário desse contato que você inseriu. Muito legal, testem, sugiro testem. E um dia antes a gente fala assim, amanhã vai ser aniversário do Lalo, você não quer mandar um presente para ele? E aí traz ali dentro do WhatsApp uma espécie de e-commerce onde a pessoa pode comprar um item e mandar para casa dele. Por que é legal falar de contexto nesse caso, tá, Lalo? Porque uma das dificuldades que a gente encontrou aí é, por exemplo, e meu amigo que mora em Tocantins? Vai adiantar eu lembrar 24 horas antes pra você comprar um presente pra chegar na casa dele? Sabe quando vai chegar esse presente? 8 dias úteis depois. Então, assim, o que a gente fez de trabalho legal aí de contexto e que aumentou muito a conversão? A gente não lembra. Quando eu adiciono um contato, tá? Então eu adiciono o Edu, por exemplo. Edu do Rio Grande do Sul. E eu sei que lá no Rio Grande do Sul a média de entrega, ou meu prazo máximo é de 7 dias. Eu vou mandar um template da meta pra esse cara, com a mensagem dizendo que vai ser aniversário dele amanhã, ou eu vou mandar 8, 9 dias antes? Isso aumentou a nossa conversão bizarramente, porque a gente sabe não só quem eu sou como usuário, mas quem é a pessoa que eu quero presentear. E eu consigo dar pra você falando assim, olha, se você comprar aqui comigo, dentro de literalmente alguns cliques no WhatsApp, eu vou conseguir entregar na data de aniversário do seu amigo o seu presente. Agora, quem gosta de receber presente depois, entregar depois, aí não tem como. Eu acho que um ponto que é legal de abordar nisso também é que a gente consegue, dentro desse cenário, engajar também um sentimento de débito. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu participei da construção disso com a equipe, e toda vez que chega lá um aniversário... Eu não sou uma pessoa que dou parabéns, tá, gente? Não tenho tanta rede social, assim, nem nada. Aí chega lá pra mim assim, amanhã vai ser aniversário do Lalo. Se eu sinto lá que... Olho lá que é aniversário dele e eu não dou parabéns, ou eu não faço alguma coisa pra ele, eu me sinto em débito. Então, acho que ter esse contexto todo, estar atrelado a mim como perfil, me tratar como Lucas, entender o que eu gosto de comprar, mostrar na página principal o que eu quero presentear as pessoas que eu mais gosto. Lá colocar, eu gosto de mandar biscoitê, ele gosta de mandar Cacau Show, ele gosta de mandar... Copenhagen, por favor, já saiba, Ele gosta de mandar Copenhagen. Se eu pego tudo isso aqui e ele coloca na tela pra mim, fica muito mais fácil eu converter e comprar um presente pro Lalo. Ainda mais se esse presente vai chegar na data de aniversário dele corretamente, né? Eu tenho só um pequeno comentário para fazer sobre essa situação, que é trazer o caso da Walmart. Não sei se vocês acompanharam ou não, mas a gente teve recentemente esse case aí, que eles fizeram junto com o OpenAI, usando o comércio agêntico e tudo mais. Trouxeram lá os produtos dele, o checkout dentro do chat, né, da LLM, e aí beleza, botaram para rodar, e o que eles perceberam é que caiu 66% a conversão do checkout deles dentro da LLM versus o checkout do e-commerce deles. E aí eles, o que aconteceu aqui, né? Eles deram um passo atrás, tiraram essa solução fora e implementaram um chatbot com IA dentro do site deles, acho que até Spark o nome, né, dessa IA que eles colocaram. E a ideia é o quê? Pegar a pessoa que entrou, está logada e tudo mais, tem todo o contexto, todo o histórico de compra e auxilia ela. Então trabalha de uma forma consultiva, ajudando a decidir, a escolher produto, até vai nessa linha de pegar, para essa ocasião, é esse aqui que a gente sugere. Tu vai comprar para tua filha, talvez essa cor aqui ela vai gostar. Pelo teu histórico de compra, a gente sugere isso, esse tamanho. Então auxiliou muito de entender o contexto, pegar o que a pessoa queria naquele momento
e aí eles perceberam um aumento do ticket médio em 35% dentro do e-commerce deles. Então, vai muito nisso da gente conseguir personalizar, pegar o contexto, entender o momento da pessoa e aproveitar toda essa situação, né, para gerar mais conversão, gerar mais encantamento. Um negócio legal de comentar sobre isso de contexto também, né? Hoje você entra numa jornada nossa de compra, a gente trata todo mundo como um indivíduo, e a gente tem uma base de dados para esse indivíduo para poder tratar ele de uma forma diferente de qualquer outro. É como se o nosso agente assumisse personas para atender aquela pessoa, tá? E aí essa pessoa, o cliente específico, chega lá para comprar e ele escolhe que ele quer. Bom, tem 3 opções lá: Pix, boleto e cartão. Ele vai escolher boleto para comprar. Chega no outro dia, a opção, um exemplo, tá? Não tá mais Pix, boleto e cartão. Tá assim, quer comprar com boleto? Você quer pagar com boleto? Aí ele coloca lá, não, outra opção. Aí ele vai escolher Pix ou cartão. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? A gente consegue ir modificando a experiência do usuário para deixar exatamente qual é o estilo de consumo de compra dele para atender ele mais rápido. Então assim, eu sei que esse usuário só compra por boleto. Eu vou ficar oferecendo cartão de crédito para ele? Eu vou oferecer, vamos supor que seja um eletrodoméstico, né, que vende muito crédito, né? Eu vou oferecer um crédito pessoal para ele, sendo que ele só vai pagar no boleto? Não, né? Então... Animal. Acho que é a ideia de reduzir a fricção. E falando um pouco de experiência crítica, tem sempre aquela discussão sobre até onde vai a determinística e a agêntica. A determinística, ela já é, né, mais pré-definida, mas a agêntica precisa de um guarda-rei. A gente tem cases emblemáticos da GM, por exemplo, de vender no Onix a 1 centavo, há um tempo atrás e tudo mais. A gente tem vários casos, a gente se depara direto na FinTalk com farmácias de manipulação que, através do chatbot, vão negociando, você consegue tirar pelo valor de 1 centavo, se você continuar extrapolando. Como é que funciona essa história para vocês? Legal. Aí a gente tem alguns exemplos muito legais para falar. Primeiro, porque a gente já transacionou dentro da nossa plataforma 600 milhões de reais, tá? Isso sem nenhum erro de numeração, seja negociação, volume financeiro, alucinação com relação à regra de negociação. E usando AI generativa, tá? Então, assim, o que a gente faz hoje dentro da FinTalk em parceria com a PagBrasil? Primeiro, antes de implantar qualquer projeto, a gente se pergunta: eu preciso usar IA generativa nisso? É a primeira pergunta que a gente faz. Em todos os processos, a gente olha para isso e fala: eu preciso usar IA generativa? Pô, vou ter que fazer uma conta de vezes. Não existe solução no mercado que já faça uma conta de vezes. Eu preciso usar IA generativa nisso? Então, qualquer tipo de conta, regra de negociação, estilo de persona, tudo isso a gente trata de forma determinística. A gente não usa agente para poder tratar esse assunto. Aonde a gente usa a camada agêntica, IA generativa, LLMs, etc. A gente usa na interpretação do usuário, tá? Então eu quero entender o que ele está me dizendo, o que ele quer. E eu quero chegar lá no ponto final, eu chego lá no ponto final e personalizando para ele de forma generativa. Sem alucinar. Por quê? Porque a gente consegue, né? Foi uma coisa que a gente descobriu ao longo do tempo que a gente vem usando IA generativa, que é: eu consigo induzir a IA generativa a fazer exatamente o que eu quero sempre, imputando dentro dela exemplos de respostas que ela achou que ela acabou de dar, vamos assim dizer. E aí quando ela vai olhar assim: olha, eu tratei dessa forma isso aqui, eu acabei de fazer isso, então eu forço dizer pra ela que ela fez isso, e aí quando ela vai tratar o segundo assunto, ela trata exatamente igual, por causa da janela de contexto que ela tem. Então assim, a gente consegue inserir dentro das respostas da IA generativa um ponto, uma resposta que ela acha que foi ela quem fez e não foi. Fomos nós quem colocamos lá de forma determinística para ela agir daquela forma. E isso faz com que a gente tenha transacionado aí 600 milhões de reais sem nenhum erro com relação à negociação. E tem muitos casos também que às vezes nem cabe a utilização de alguma IA, né? E aí são casos bem mais específicos. Casos, por exemplo, com um ticket médio altíssimo, elevado. Situações que exigem uma experiência de compra muito customizada. Eu posso dar o exemplo até de um cliente nosso, a Gringa, que vocês devem conhecer ou não, mas é um brechó de luxo. E eles vendem aí, tem bolsas aí no valor de 100 mil reais para cima, e eles trabalham muito com personal shopper. Então, é uma questão que é um produto, de certa forma, único no estoque deles, tem características únicas porque é um produto usado, e existem clientes recorrentes que conhecem já personal shopper, e existe um nível de relacionamento absurdo ali, e ali exige uma situação de confiança, digamos assim.
Às vezes tu tá comprando uma bolsa de 40 mil reais, tu não quer, às vezes, pô, tô conversando com uma IA aqui, né? E é só a IA, eu quero falar com um humano. Passa mais, transmite mais confiança e tu quer ter esse relacionamento, às vezes tu quer pedir um vídeo, quer pedir Será alguma que ela coisa. fez o meu pedido mesmo, né? Aí tu fica na dúvida, mas será que é isso mesmo? Será que foi a IA que gravou esse vídeo? Ela fez do ChatGPT essa foto? Será que é golpe? Então tem várias nuances ali, mas são casos muito, mas muito específicos e nichados que talvez não faz sentido colocar uma IA generativa, uma IA conversacional, talvez sim para dar um direcionamento, um primeiro atendimento de, identifique-se algo nesse sentido, a pessoa se identificou, opa, caiu ali para a pessoa, já tem essa curadoria, já tem esse atendimento mais próximo. O legal de comentar sobre isso, Edu, é que quando teve o boom, né? A gente é uma empresa que existiu um pouco antes ali do ChatGPT, uns 3 anos antes do chat. Acho que um pouquinho mais, não lembro. Mas quando teve o boom de inteligência artificial generativa, no começo veio o medo, né? As empresas não queriam colocar, porque alucinação não vamos colocar, vai dar besteira aqui na empresa, não faz sentido. Quando elas perderam o medo, todos eles queriam colocar. Aí colocou, diminuiu a conversão. Por quê? Porque o usuário ele tem que ter decisões rápidas. Então, se você está dentro de um fluxo de recuperação de carrinho, está dentro de um fluxo de venda, você tem que ter lá, escrito lá, Pix ou cartão de crédito. A única decisão do usuário tem que ser clicar. Mas e se o usuário falar diferente? É aí que a gente entra, né? Então, a gente gosta de retratar muito quando a gente ia, não faz mais isso, né? Mas quando a gente ia ao banco, né? E tinha aquela pessoa com um coletinho lá ali na boca do caixa atendendo você, eu posso te ajudar, né? E aí você chegava e falava assim, eu tenho um problema. Ele falava, é assim que resolve. Mas se você falasse qualquer outra coisa, ele ia te auxiliar. Então assim, hoje a gente tem embarcado isso. Então o cliente chega para fazer um fluxo lá, seja de compra, seja de conversão. Tem lá Pix ou cartão. E ele fala assim, mas não dá para fazer nos dois? A pergunta é isso que ele responde. Manda um áudio. Não dá para fazer nos dois? E aí o nosso agente consegue responder e usar os dois sistemas ao mesmo tempo para ele poder fazer o pagamento. Um pouco em Pix e o restante no cartão de crédito. Ou qualquer outro que seja o método de pagamento que o nosso cliente tenha, né? Legal falar sobre isso aí também. Legal, a dupla aqui sertaneja, Shunk e Chilo, mas se eu como varejo quero adaptar essa solução de vocês, né? Uma das primeiras dificuldades que vem na minha cabeça é a história da integração do sistema. Lá na minha empresa eu uso a VTEX para uma coisa, eu uso um outro sistema para outra. Como a solução de vocês consegue transitar nesse cenário de integrar as soluções, integrar o sistema para facilitar a minha vida, né? Costurar uma melhor experiência, uma melhor jornada para o meu cliente no final das contas. Legal. Nós aqui lidamos com clientes de diferentes setores e com diferentes problemas, tá? Então vou citar alguns dos nossos clientes aqui. A gente tem SEAC, por exemplo, tem toda a parte de varejo de moda. A gente tem a Jaé, por exemplo, que é uma bilheteira, né? Igual o bilhete único aqui de São Paulo, é o bilhete único, como assim dizer, né? Lá do Rio de Janeiro. A gente tem bancos, a gente tem escritórios de cobrança. Então a gente tem N setores hoje que a Fintalk trabalha, tá? E aí em todos eles, o que a gente tem sentido, por exemplo, de dificuldade, tá, Lalo? É que tanto com relação a ter informação, mas não usar corretamente, há um problema, quanto também você ter uma série de aplicações que você tem dentro de casa, que está à sua disposição e que elas não estão conectadas. Então, nós enxergamos aqui, no cenário total, o problema nas duas partes. Então, vou pegar o primeiro problema, tá? Tem uma série de informações e o cliente não usar. Às vezes o cliente tem tudo. Banco de dados, o cliente passou aqui, ele tem tudo que ele falou, tem o que ele comprou, tem qual é o horário que ele compra, tudo. Ele criou uma persona para atender esse cliente de forma diferente? Não. Ele atingiu o cliente no horário que o cliente geralmente interage com ele? Não. Então, ele é rico de dados, ele tem uma série de informações e ele não usa ao favor dele. Então, esse é um problema que a gente pegou, bem relevante, tá? E o outro problema é você ter uma série de aplicações e elas não se comunicarem. Sobre a parte conversacional, tá? Vou falar de alguns canais aqui, telefone, e-mail, chats, né? WhatsApp e Reclame Aqui, por exemplo. Você tem um cliente, o cliente foi lá no Reclame Aqui e abriu um problema lá no Reclame Aqui, né? E aí ele chega no seu atendimento, é um cliente que já está atritado, chega no seu atendimento e vai conversar com você. E aí se o seu agente, ou até mesmo o seu atendente do chat ou do telefone, não sabe, não consegue ver que esse cliente seu, ele é um problema, ele é um usuário que teve um problema no Reclame Aqui, e você for fazer toda a bateria de perguntas e não tratar ele de uma forma diferente, seja com processo N2, de ouvidoria, ou até mesmo pensar em resolver o problema dele direto, esse cara vai virar um processo judicial para você, né? Então, assim, não adianta você ter N ferramentas e elas não se conversarem, tá? Então, um dos pontos que a gente pegou os dois pontos, tá?
tanto ter muita informação e não usar corretamente, quanto também você ter N plataformas e elas não estarem conectadas e essas informações não conversarem. Boa. Né? E e-commerce sofre muito com isso também. A gente vê aí, tem checkout, aí tem a parte da plataforma, tem CRM, tem ERP, tem conciliação, tem não sei o que, tem plataforma de comércio agêntico, e aí tu vai vendo, mas a plataforma consegue conversar com o checkout, que consegue conversar com o ERP, mas conversa com o CRM, mas tem integração com a agente e-commerce. Aí tu vai ver, uma não tem integração com a outra, e tem dado aqui, dado ali, dado lá, mas aí tu tem que pegar, fazer um compilado de tudo isso para conseguir visualizar alguma coisa. Então acho que a gente tem muito dado, mas não consegue transformar isso em informação, né? Então é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, e aí até puxar a sardinha para minha lata, aí que entra programa de parcerias e tudo mais, é uma coisa que a gente até construiu com vocês, por exemplo. Aqui a gente já tem informações integradas, né? A gente consegue disponibilizar isso, então PagBrasil conversando com o Fintalk, Fintalk conversando com o PagBrasil, vocês conseguem ter toda essa parte de noção do cliente, histórico, então a gente consegue disponibilizar todas essas informações para vocês, e cada vez faz mais sentido ter esse tipo de ligação, de conversa, de intermediação. Né? Legal, eu estava conversando mais cedo aqui, eu e Edu, a gente estava comentando sobre o cliente fazer todo um fluxo de compra, chega no checkout, e aí ele não termina o processo de compra. Aí passa 1 hora, ele recebe no WhatsApp dele, opa, terminou o seu checkout. Ele clica, e aí ele teve um problema no checkout, tá? Aí ele clica lá no link, ele volta pro checkout que ele teve o problema. Esse cara não vai converter, entendeu? Assim, E se for de fato um problema, né? E não você tá fazendo um carrinho abandonado, uma recuperação porque ele não preencheu algo, né? Então... É aquele ponto que a gente falou de todo o investimento em marketing, em agência, e conseguir fazer com que o cliente clique no link do teu site, escolha o produto, faz todo o processo lá dentro, chega no checkout, teve um atrito, seja lá a razão que tenha sido, saiu do checkout. E aí recebeu a melhor recuperação agêntica e relacionamento, entendeu todo o motivo e tudo mais. Vou concluir a compra, clica no link, ele volta para o mesmo checkout, tem que preencher todas as informações, ou ele vai desistir e nunca mais vai voltar atrás. Exato. É por isso que a gente tem uma parceria legal. Vou puxar a sardinha pro meu lado agora ainda. Depois a gente tem uma parceria legal. A gente consegue fazer todas as transações dentro do WhatsApp, tá? Seja Pix, cartão de crédito, tudo protegido por PCI, toda a camada de segurança. Quando a Fintalk nasceu, a gente nasceu com o propósito de atender os bancos, né? Então a gente olhou muito para isso, nessa camada de segurança, tudo dividido e segregado na parte de infraestrutura. Isso é um super diferencial. E a gente entra nessa seara de inovação também, acho que só para finalizar, que é outro ponto que a gente estava conversando antes também, de quanta coisa a gente consegue fazer com as coisas que a gente tem hoje, e aí isso acaba fugindo desse hype do momento, e começa a se falar de uma coisa, começa a se falar de outra. A gente e-commerce, que a gente bateu aqui várias vezes também, que é uma coisa de hype de momento, querendo ou não. Aí eu trouxe o caso da Walmart para vocês, mas a gente tem ali a questão do Pix, né? Pix One Click, o Pix Open Finance, que a gente estava falando, é uma coisa que começou a ser discutida 5 anos atrás. E a gente tem, enfim, instituições, até mesmo processadores de pagamento, que não disponibilizaram essa funcionalidade. E esse ano passou a ser obrigatório para os participantes do Pix, então os bancos estão adequados já, e é uma funcionalidade que tu elimina ali, sei lá, 8, 10 cliques de um pagamento via Pix, que tu entra no checkout, gera o Pix ali, beleza, aí copia o QR Code, sai, entra no aplicativo do banco, faz o login no banco, clica pagar com Pix, cola, dá ok, bota a senha, confirmou, aí volta para o browser lá, beleza, pagamento confirmado. Ou esse Pix One Click, né, que bebe da tecnologia do Open Finance hoje, tu dá o consentimento na primeira transação, então tu vai ser redirecionado para o teu aplicativo bancário automaticamente, dá o ok. As próximas compras que tu for fazer, tu só vai selecionar Pix no teu carrinho, dá o ok e deu, não tem nenhum redirecionamento. É literalmente Pix One Click, clicou, pagou, tu já deu consentimento na primeira vez, e é isso, não precisa ser feito mais nada. Então tu remove toda a parte de atrito, tu torna cada vez mais invisível, né? Entra naquela linha das wallets que a gente estava discutindo, né? Esse pagamento cada vez mais transparente, cada vez mais invisível. Então isso, numa tecnologia de recuperação de carrinho ou agente conversacional dentro do ambiente de WhatsApp, que a gente acaba ficando confortável de certa forma, é um lugar que a gente já conhece. Tu sabe que estava fazendo uma compra num site XYZ, então ok, recebi ali deles, nada muito estranho, mas tu ter essa segurança
saber que, pô, é um pagamento um pouco mais instantâneo, não preciso preencher dado, eu já tenho, paguei com Apple Pay ali, pô, eu já tinha os dados salvos, tá na Apple, tudo, então traz uma confiança maior e aproveita, né, esses gatilhos de conclusão de compra. A gente queria agradecer pela disponibilidade. O time aqui está a postos, o time da Fintalk, o time da Pag Brasil, Shunk e Edu ficam super à disposição. Nosso time também tem o Totem aqui, convido a conhecer a nossa solução. Tem brinde aqui no Totem da Fintalk, então aproveitem, procurem as meninas, o time aqui presente. Muito obrigado e excelente evento para vocês. Agradecer Shunk e Silo. Obrigado. Obrigado pela participação, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, valeu.